Você já parou para pensar o quão misterioso e interessante pode ser o nosso inconsciente? Já teve algum sonho que pareceu tão real que quando você acordou você até ficou meio na bad por ter sido algo que nunca aconteceu? Este relato que eu vou trazer hoje é bizarro e muito interessante ao mesmo tempo. Mostra qual é o poder da nossa própria mente. O arrepiante relato do homem que viveu 10 anos em 10 minutos. Esse relato bizarro ficou muito famoso no Reddit em 2012. Foi postada a seguinte pergunta no Ask Reddit: vocês já sentiram uma conexão profunda com alguém num sonho e se sentiram terríveis quando acordaram porque viram que a pessoa na verdade nunca existiu? A resposta mais famosa foi de uma conta Throwaway, que é como chamam as contas criadas com o propósito de serem descartadas para manter o anonimato do autor. Vamos ao relato. Fiz essa conta Throwaway porque isso é realmente muito pessoal. No meu último semestre da faculdade, eu levei um soco de um jogador de futebol por andar no local que ele estava tentando dirigir. Note que ele tinha 147 quilos e eu tinha apenas 54. Enquanto eu estava inconsciente no chão, eu vivi uma vida diferente. Conheci uma moça linda, ela fazia meu coração saltar e minhas bochechas corarem. Corri atrás dela por meses, conversávamos sobre tudo. E não teve jeito, nos apaixonamos. E após alguns ex-namorados babacas, eu finalmente consegui a conquistar. Namoramos por 2 anos muito felizes. Após isso, nós casamos e logo tivemos uma filha linda. Eu tinha um ótimo emprego e minha esposa não precisava trabalhar. Quando minha filha completou 2 anos, tivemos um filho. Eles eram as luzes da minha vida. Eu os paparicava todo dia antes do trabalho e quando voltava para casa. Um dia, quando eu estava no meu sofá, eu notei que a perspectiva da lâmpada estava estranha, tipo invertida. Ainda estava em 3 dimensões, mas errada. Era uma lâmpada com base quadrada, vermelha com detalhes dourados, 4 hastes e tinha a parte de cima branca. Eu estava fixado nela, eu não conseguia tirar o olho. Passei a noite olhando para ela. Na manhã seguinte, eu não fui para o trabalho. Algo não estava certo com aquela lâmpada. Parei de comer, levantava do sofá apenas para ir ao banheiro. Chegou num ponto que nem isso eu fazia mais, pois não bebia nem comia mais nada. Olhei para a lâmpada por 3 dias antes da minha esposa se preocupar muito e trazer pessoas para falarem comigo. Nesse tempo, minha sanidade já estava comprometida e minha esposa surtando. Ela levou as crianças para a casa da avó um pouco antes de eu ter a minha epifania. A lâmpada não é real. A casa não é real. Minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não foram reais. A lâmpada começou a crescer cada vez mais e ficar mais profunda, ainda invertida. Tomou conta de toda a minha visão e tudo ficou vermelho. Eu ouvi vozes, gritos, todo tipo de barulho estranho e senti dor. As primeiras palavras que eu disse foram: eu perdi alguns dentes, e abri meus olhos. Eu estava deitado na calçada cercado de pessoas que eu não conhecia, muito chocadas. Eu estava completamente confuso. Um policial me levou dentro de um carro, e eu continuava confuso. Ele me levou para um hospital. Acho que ele não queria esperar a ambulância chegar, e fiz alguns exames. Eu passei 3 anos por uma depressão terrível. Estava sofrendo pela perda da minha esposa e dos meus filhos, e tive que lidar com o fato de que eles nunca existiram. Eu estava com medo de estar ficando insano, pois eu chorava toda noite pedindo para vê-los em meus sonhos. Nunca consegui, mas às vezes vejo meu filho, geralmente só de canto de olho. Ele já tem 5 anos e eu nunca consigo ouvir o que ele diz. É o fim do relato. Esse relato traz à tona a questão: quão bem conhecemos o inconsciente humano? É bizarro pensar que a nossa mente pode fabricar memórias tão reais. Basicamente ela é capaz de imaginar uma vida inteira e basicamente engana o nosso cérebro de alguma forma, né? Lógico, esse relato não tem nenhuma fonte muito confiável, porém é comum o nosso cérebro pregar peças em nossa mente justamente para preencher lacunas em nossa memória. Esse relato provavelmente foi de alguém que passou por alguma experiência de quase morte, onde o nosso cérebro ativa muitas sinapses ao mesmo tempo e também tem uma descarga muito grande de uma espécie de substância chamada DMT, que causa essas alucinações. Inclusive muita gente que tem esses relatos quando passam por coma é por conta justamente dessa substância, desse estado da mente, sabe? Mas se a gente parar pra pensar, é bizarro o cara viver tanto tempo assim, em 10 minutos. Ou o cérebro dele engana ele com isso, ou simplesmente a percepção de tempo muda muito, sabe? Mas é realmente um relato bem interessante, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa um comentário, ativa o sininho, todo aquele blá 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 de youtuber, né? Mas eu prometo trazer bastante coisa interessante que eu vejo aqui pra vocês, principalmente curiosidades, bastante coisa sobre ciência, né? Enfim, se você gostou do conteúdo, se inscreva e é isso aí. Até mais!